tinha muito problema com cobrança. Eu tinha muito problema com cobrança, com como cobrar, o que cobrar. E, cara, naquele momento eu não sabia nem que existia isso. Eu só escutava vocês falando. Eu falava, cara, é isso que eu preciso. Mas quando as porteiras se abriram, em novembro, foi o meu faturamento de todos os tempos. Como era que tava a tua vida nessa época aí? Vixe, Maria, não queira saber, não. Não faça essa pergunta ao vivo, não, rapaz. Cara, Resuma. rapaz, então, minha vida, cara, tava num momento, diria, crítico do crítico do crítico, né? Eu fiz um MBA em gestão empresarial em 2017. Foi quando a chave, tipo, não mudou, mas me deu, digamos, o médico, né? Eu costumo que o médico sai da faculdade dessa forma e ele nunca enxerga as lateralizações da vida real, né? A gente é muito treinado a medicina e esquece um pouco da outra parte gestacional. Nessa época que eu conheci vocês, cara, eu estava num declínio financeiro, eu diria, talvez o pior da minha vida, né? Não sei daqui para frente como vai ser, mas tava horrível, né? Porque eu tinha acabado de montar uma clínica em 2019 e em 2020 veio a pandemia. Então eu tinha feito um investimento absurdo e conheci vocês no momento mais crítico, mais delicado da minha vida, né? Onde eu estava ali numa fase sem saber o que fazer, estava com a clínica montada, eu tive a coragem de montar a clínica, mas e aí? E agora? Tava fechada. Na verdade, ela estava fechada por causa da pandemia, estava aquele fato de você estar aberto, mas estar fechado, porque não tem cliente, não tem nada. E eu conheci o CVM nessa época, né? Onde eu não tinha, além da minha conta bancária, estava num saldo muito vermelho, não estava no mar azul, estava no mar vermelho. Eu estava com um débito absurdo e conheci vocês nessa época, né? Conheci numa época muito delicada, digamos assim. Foi uma época bem Sim. difícil. Na verdade, cara, eu tinha um investimento pesado na clínica, estava com uma conta bancária muito ferrada, eu tinha uma clínica onde eu não tinha nenhuma perspectiva de nada e apareceu o CVM. Eu lembro que o dinheiro que eu estava usando ali era o dinheiro do cheque especial ali, né? Eu vivia pelo cheque especial ali, né? E quando apareceu o CVM, eu falei, cara, eu não tenho outra opção, né? Mas a conexão, Wilder, o que eu quero dizer é o seguinte, que a conexão que houve entre eu e o propósito das lives, do que vocês falavam, cada vez mais fazia sentido para aquilo que eu estava vivendo. Então eu falei, gente, eu não via outro plano a não ser investir, acreditar e colocar em prática. Porque assim, não adianta a gente também fazer um curso e não botar em prática. E a gente sabe Isso. que é um curso a médio e longo prazo. Não é magia, ninguém está vendendo mentira, ninguém está vendendo nada. Está vendendo técnica, está vendendo técnicas apuradas, metodologias já comprovadas por grandes empresários, por grandes players, por grandes pessoas do mercado. E eu enxerguei aquilo como uma luz. Mas mesmo naquela fase que eu estava na pior mesmo, eu falava, cara, eu acho que vai ser a solução para eu tomar um rumo e organizar minha vida. Tentar organizar de alguma certa forma aqui o que eu vou fazer com a clínica em andamento. Porque eu Sim. tinha uma clínica, mas eu não tinha um POP, eu não tinha uma forma de vender, eu não sabia o que era gatilho mental, eu não sabia o que era um pós-atendimento, eu não sabia aquele encantamento de como fazer, de como... Cara, eu tinha muito problema com cobrança. Eu tinha muito problema com cobrança, com como cobrar, o que cobrar. E, cara, naquele momento eu não sabia nem que existia isso. Eu só escutava vocês falando. Eu falava, cara, é isso que eu preciso. O problema não é o curso, né? É quem compra. É isso. O problema É não é o isso. curso. Não adianta você fazer 10 cursos. Ah, eu fiz 10 cursos e minha vida não progrediu. Cara, eu vou comprar qual agora? Não É. interessa, você vai comprar qualquer um e não vai dar certo. Porque o problema é você, o problema não é o curso. Às vezes um Sim. curso já é o suficiente, mas claro que não. A gente sabe que quantos mais cursos a gente fizer e colocar em prática, melhor, né? Sim. Como era que você se sentia no sentido de o que te barrava de cobrar um valor que hoje você cobra, né? Hoje você é pioneiro numa coisa que nem a gente recomendava, mas você é exemplo agora pra gente. Você cobra antecipado o agendamento de consulta, não é isso? 100%. Ah, porque eu quero agendar, mas eu não vou pagar antecipado. Tudo bem, procura outra clínica. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. Eu Mas não saio de casa para atender ninguém que não pague adiantado. Cansei.
Eu queria, eu queria Eu que você sei. falasse por que mudou, cara. Tenta pensar nisso agora. Por que será que o Luiz de antes era travado nisso, nesse sentido, né? E Era agora totalmente. você. E Eu agora, era totalmente travado, Wilder. quem te Putz, vê cara. falando isso, cara, agora, de primeira vez, pode ter o primeiro pensamento superficial. Que cara mesquinho, que cara prepotente. Não, 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 não. É Mal compromisso. sabe, É mal sabe, comprometimento. mal sabe que antes o paciente tirava, ele dizia quanto que queria pagar, não é isso? Cara, cara, muita coisa, cara. Nossa senhora, dá pra fazer 10 lives, tá, Wilder? Mas assim, o que que eu prestava atenção, né? Quando eu botei a clínica, a primeira coisa que a gente monta uma clínica, né, antes do CVM, eu pensava assim, cara, eu tenho que correr atrás de convênio. E, cara, eu era louco, eu ia atrás disso, queria aquilo outro, tal. E às vezes pode passar um pouco de arrogância. Não, não, não é arrogância, cara. É a valorização do nosso trabalho. É o comprometimento que eu tenho em estar num local para você. Então, às vezes, no começo eu marcava 5 consultas pela manhã. Chegava lá e iam 2 pacientes. E eu falava, eu chegava para minha secretária e falava, você não confirmou? Não confirmei, doutor. Mas eu liguei agora de manhã, o cara nem me atende. Olha que falta de educação, olha que falta de compromisso, Compromisso, né? olha a falta sabe, O que cara, acontece se você compra a passagem antecipada se você perde o voo? existe uma frase que eu falo e que todo mundo leve isso para suas vidas. Minha casa, minhas regras. E outra coisa, quando você vai num voo, quando você vai comprar uma passagem, você pode até comprar na hora. Mas quanto é que vai custar essa passagem? Bem mais Se caro. tiver vaga, se tiver vaga. Se você comprar e não for, bom, tá tudo bem, né? Chegou atrasado, paga a diferença. Claro, cara. Cinema. E entre outras coisas que você compra antecipado. Quando você vai a um show, você sempre compra o ingresso antes. O cara vende o show e nem deu o show, porra. O Whindersson Nunes. O cara vende mil ingressos e tá em casa ainda. E no dia ele vai estar lá para te dar o show. Então, cara, eu comecei a perceber que as pessoas elas se comprometem quando elas se comprometem de forma financeira. Como é que foi teu faturamento de lá para cá? Tipo, de quando você entrou lá em abril de 2020 para março de para abril de 2020, 21, né? Não precisa falar valores, como eu falei, né? Tá, Mas tá. se quiser falar também, fica à vontade. Não, não, tranquilo. Cara, então, eu entrei no CVM no meio da pandemia, né, cara? Então, assim, falar em valor seria até hipocrisia eu falar aqui de valor que foi muito no alto. A verdade é o seguinte, cara. A verdade é o seguinte, para todo mundo que está aqui escutando. Eu tinha que ter perguntado antes que tinha 35 pessoas na live, Não, mas a mas verdade, vale agora também. não, vale agora o seguinte. Eu vou falar uma coisa para você como empreendedor. Quem sobreviveu à pandemia, meu irmão, não precisa falar mais nada. Quem viveu como empresário a pandemia do ano passado para cá, está vivo com uma clínica dentro de um shopping, E isso é um detalhe importante. tá? Dentro de um shopping, uma clínica com uma estrutura de ultrassonografia, uma estrutura bem equipada, uma De estrutura insumos. bacana, insumo, estoque, top. Cara, eu acho o seguinte, só isso já te responde. Mas a nível de faturamento, eu vou dizer, a minha clínica foi inaugurada 24 de outubro de 2019. Né? Eu entrei no CVM em abril. E naquela loucura de tudo fechado, ninguém saía para canto nenhum, cara, o faturamento, não ao CVM, não nada, o faturamento foi ali, né? Pequenininho, pequenininho. Mas quando as porteiras se abriram, em novembro, foi o meu faturamento de todos os tempos. Em novembro do ano passado eu faturei o que eu não faturava nunca. Eu faturei 3 vezes mais